No vídeo de hoje eu vou te mostrar o quão descontado está o Banco do Brasil comparado às suas médias, para você entender se o banco está realmente barato como as pessoas falam e também te mostrar quanto que falta pagar ainda de dividendos em 2024. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Então, sem enrolação, eu montei essa planilha de desconto das médias do Banco do Brasil para entendermos o quão grande é o seu desconto. Então, hoje o preço atual é 27,26, com o meu lucro projetado de 37,5 bilhões. Então, estou estipulando perto do mínimo divulgado pelo banco, não é nada muito otimista. E o payout de 45%, teríamos um lucro por ação de 6,54, que é basicamente o lucro total dividido pelo total de ações. Já o dividendo projetado, com os 45% de payout, seria 2,94. Lembrando que esse dividendo não considera os 15% de impostos sobre os juros sobre capital próprio. Agora, entendendo a relação do preço sobre lucro do banco, o atual é 4,84, o preço sobre lucro médio é 6,36 e o projetado basicamente é com base nesse lucro projetado para 2024 em relação ao preço de hoje. Então teria um desconto de 15,97% em relação ao preço sobre lucro atual, 52% em relação ao preço sobre lucro médio. E o desconto total seria basicamente a média entre o desconto atual e o médio. Então seria 34% de desconto. Isso na relação preço sobre o seu lucro. Então, quão rápido vai retornar para você o seu investimento. Já na relação preço sobre valor patrimonial, o atual é 0,91 vezes. Hoje está 0,98, então teria 7,6% de desconto. Na relação EV sobre EBITDA, não fica tão preciso analisar o Banco do Brasil por esse indicador, porque bancos é de segmentos diferentes, mas eu montei essa planilha para utilizar com outras ações também. De qualquer forma, teria um desconto de 71,9%. Já na relação do seu ROI e do seu ROIC, principalmente o ROI, que mede o desempenho do banco, o seu ROI médio é de 16,34%, hoje está 18,73%, ou seja, 14,6% acima do seu ROI médio. Lembrando que não estamos falando de pontos percentuais, e sim de porcentagem. De pontos percentuais daria um pouco mais de 2%. E a relação do seu ROIC também está 58% acima. E fazendo o crescimento de lucros do banco, já considerando 2024, com 37,5 bilhões de lucro, chegaríamos numa média de 12,11% ao ano de crescimento. Claro que tem um ano ou outro que acaba escorregando, que foi o exemplo de 2020 por causa da pandemia, mas em 2019 o banco teve um lucro de 18,8 bilhões e atualmente 37,5 bilhões, então um baita crescimento. Agora vamos para o preço teto, mas de forma pessimista, então estipulando uma queda de 10% nos lucros. Para ganhar 6% por esse teto seria R$ 44,00, para ganhar 7% de dividendos seria R$ 37,00, 8% R$ 33,00, 9% ainda teria margem de segurança, mesmo sendo pessimista, seu preço teto seria R$ 29,45 e para 10% R$ 26,00, então já teria passado. E esperando realmente o nosso lucro projetado de 37,5 bilhões, mesmo estipulando 10% de dividendos, o seu preço teto seria R$ 29,45. Então ainda haveria margem de segurança esperando realmente esse lucro de 37,5 bilhões que está entre o esperado do Banco do Brasil. Agora estipulando uma alta de 10% nos lucros, até porque o crescimento médio do Banco do Brasil é de 12% ao ano. Então, sendo bem otimista, teríamos um preço teto se você estipulasse 10% de dividendos para comprar o banco de 32,39. Então você pode observar que tanto do modo otimista, do modo neutro e até mesmo do modo pessimista, teríamos margem de segurança. Porém, no pessimista, se você quiser 10% já não teria margem. Mas para receber 9%, ainda assim teria margem de segurança, estipulando uma queda de 10% nos lucros. E claro que essa planilha, por ser automática, se eu alterar o lucro para, por exemplo, 38,5 bilhões em vez de 37,500, chegaríamos no dividendo projetado de R$ 3,00, aí também o preço sobre lucro projetado seria menor, porque o banco seria negociado menos vezes o seu lucro, cairia para 4,06, o desconto seria bem maior, o preço teto também seria maior.
Então tudo vai depender do lucro do banco e do payout, porém o payout já foi definido, então o que tem mais chance de alterar seria o lucro projetado. E como vimos, o dividendo projetado do Banco do Brasil é em torno de R$ 2,94. E o banco já pagou alguns pagamentos em 2024. Porém, esses pagamentos do mês 2, se pegarmos o calendário lá de 2023, eram pagamentos complementares que foram pagos no dia 29/2. Então, aqueles 3 pagamentos. Então, podemos desconsiderar porque foi com base no ano exercício de 2023. Então, o que de fato o banco já pagou de forma líquida foi 76 centavos. E se for observar, o banco prefere pagar de forma de juros sobre capital próprio. Claro que distribui dividendos uma vez ou outra, porém, a grande maioria dos pagamentos são juros sobre capital próprio. Então, desse dividendo de R$ 2,94, se o banco pagasse R$ 2,00 em forma de juros sobre capital próprio e 94 centavos em forma de dividendos, você poderia pegar R$ 2,00, multiplicar por 0,85, que seria, já descontando os 15% de impostos, ficaríamos em 1,74. Somando com mais 0,94, que seria o dividendo restante, teria mais ou menos 2,64 de dividendos de forma líquida. Agora, retirando 76 centavos que o banco já pagou com base no ano exercício de 2024, teríamos um dividendo líquido de 1,88 ainda pela frente. Isso segundo estimativas de um lucro de 37,5 bilhões. Dividindo na cotação de hoje de 27,38, teríamos ainda pela frente no ano 6,8%. Como temos cerca de 6 a 7 meses para receber todos esses dividendos pela frente, daria quase 1% ao mês. Isso fora, claro, a valorização que você pode ter. E lembrando também que, assim como 2023, o banco irá pagar alguns pagamentos no começo de 2025, porém referente a 2024. E na minha carteira hoje, o Banco do Brasil está na 4ª posição com 149 ações. Tem um preço médio de R$ 25,68, subiu 6%. Então, o que eu estou focando na minha carteira atualmente? Fiz uma compra grande de Bradesco, aproveitando a oportunidade, comprei num preço bem baixo comparado aos últimos anos. Também comprei uma posição relevante da minha carteira em Transmissão Paulista, que já subiu 14%. Mesmo que a Irani, que é uma small cap na minha carteira, tenha caído 16%, e a Home, também é uma small cap, caiu 23%, como são empresas menores e small caps têm mais risco embutido, eu não quero que sejam as principais posições da minha carteira. Eu penso em ter as principais posições em ações previdenciárias e posições menores em ações small caps com mais potencial de crescimento. Então agora o meu foco seria aumentar posições em ações mais sólidas, o que seria o Banco do Brasil um caso e também BB Seguridade. Então muito possivelmente meus próximos aportes irei focar em Banco do Brasil, já que Bradesco eu já tenho 1.000 ações e já é a principal posição da minha carteira. E também BB Seguridade porque está barata e é a menor posição da minha carteira com nem R$ 2.000. E como o Banco do Brasil ainda falta pagar R$ 1,88 de dividendos com base em 2024, vezes 149 ações que eu possuo, R$ 280 de dividendos, fora que se eu aumentar a posição até lá, irei receber um dividendo maior. E agora vamos fazer outra simulação, mas para 2025. Digamos que o banco realmente lucre 37,5 bilhões em 2023, já que é uma estimativa bem pé no chão e bem fácil de acontecer, e 2025 ele lucre cerca de 38,5 bilhões. Cresça 1 bilhão de lucro, o que não é um crescimento tão alto. Na verdade é um crescimento bem abaixo da sua média dos últimos anos. E ele aumente o payout para 50%, como já está dando sinais, e deu sinais em 2023 que aumentaria em 2024 também. Então o dividendo seria 3,36 e no preço de hoje daria um preço sobre lucro ajustado de 4,06. Teria um desconto com base na sua média de 56%. E o seu preço teto para receber 10%, isso sendo bem otimista, seria R$ 36,95, com o preço teto neutro seria R$ 33,59 e com o preço teto pessimista seria R$ 30,23. Então hoje teria bastante margem de segurança já estipulando para 2025. E um dividendo de R$ 3,36 dividido por 27,27 daria um yield de mais de 12%. Claro que precisamos retirar também os 15% de impostos. Então se pegarmos 3,36, mas em vez de retirar 15% de imposto, porque tem proventos que ele paga em forma de dividendos e não paga impostos. Então vamos retirar em média 10% de impostos, porque um pagamento paga, o outro não paga, então um pelo outro chegaria em média 10%.
Então teríamos um dividendo líquido por volta de R$ 3,00, dividido por 27,27, ainda assim 11% de dividendos. Não está nada mal, quase uma renda fixa, e também tem todo o crescimento de cotação pela frente. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.